Então, a mesma coisa que faremos aqui, sucesso e fracasso. Então, com sucesso, teremos T dados, dados também. Então, a partir daqui, vamos retornar. Primeiro precisamos modificar o tipo de retorno. Deve ser assim, assim e aqui será verdadeiro e dados e nulo. E então, para a falha, diremos falso e em seguida usaremos o padrão, qualquer que seja o padrão para esses dados T e, em seguida, a mensagem de erro. Então, eu acho que todos os tipos de DETO necessários estão prontos por enquanto. Adicionaremos outros à medida que nos aproximarmos disso. Agora, a primeira coisa que farei é mover esses dois arquivos separados. Então, inscreva-se e solicite DETO. Em seguida, vamos mover o DETO de solicitação de login para seu próprio arquivo. Resposta de autenticação DETO. Mova-o. DETO do usuário conectado. Vamos movê-lo. Resultado DETO. Vamos movê-lo. E o resultado com o editor de dados também permite movê-lo para um arquivo separado. E eu apaguei aquela classe que veio com esse projeto de biblioteca de classes. Agora estamos prontos com todos esses tipos de DETO. Agora podemos voltar ao nosso serviço de autenticação. Está bem. Portanto, esta solicitação de inscrição deve retornar o resultado com editor de dados, que virá do resultado do Asker-Mavichari, DITO com DITO de dados, e qual será o tipo de dados, que será o DITO de OutResponse. Isso e o mesmo tipo escrito que usaremos com o sinal em async. Agora, o parâmetro de entrada para solicitação de inscrição será DITO de solicitação de inscrição. E para entrar assíncrono, será a solicitação de login DITO. Tudo bem, salve tudo e agora estamos. Agora, podemos começar a trabalhar em nosso. Lógica. Crie campos ou propriedades particulares, somente leitura para acessá-los. Também podemos acessá-los diretamente aqui. Assim, podemos ter acesso a esse contexto. Mas se eu fizer isso diretamente, com qual convenção tenho trabalhado? Se isso for sem sublinhado, eu pensaria que essa é essa variável de nível de método. Mas esse não é o caso. Na verdade, essa é uma variável de nível de classe. Então, se estiver marcado com sublinhado, eu entenderia, ok, essa é uma variável de nível de classe. Então, para isso, vou usar isso. Então, direi que o contexto de dados sublinha o contexto é igual a esse contexto. E eu vou copiá-lo algumas vezes. Então, vou usar o serviço de token. Este serviço de token. Portanto, ressalte o serviço simbólico. Então, a mesma coisa com o serviço de senha. Senha sublinhada. Serviço é igual a serviço de senha. Está bem. Agora podemos usar isso. Então, para se inscrever, isso significa registro do usuário. A primeira coisa que precisamos verificar se o usuário do e-mail está fornecendo, se isso já existe em nosso sistema. Ok. Então, para isso, o que faremos? Diremos se Aguarde o ponto de contexto que os usuários pontilham como sem rastreamento. qualquer coisa. Se O email igual a DITO email, se for esse o caso. Então, o que vamos retornar resultado com dados de ponto do tipo este realmente resultado do resultado com dados de este tipo. E forneceremos, diremos falha de ponto porque isso falhou e a mensagem de erro dirá que o e-mail já existe. Ok, agora, se não for esse o caso, isso significa que esse usuário é novo aqui, que esse e-mail não existe.
Então, agora vamos criar um objeto de usuário que é entidade, entidade de usuário. Diremos novo usuário, que deve vir de entidades, e aqui vamos nós, para fornecer valores para todas essas propriedades. Nome e e-mail. Depois disso, temos hash id e salt. id será gerado automaticamente. Sal e hashish que precisamos gerar. Então, o que podemos fazer? Podemos simplesmente dizer ok, deixe assim. Então, podemos dizer que temos nosso serviço de senha. Podemos dizer gerar sal e hashish. Aqui precisamos fornecer uma senha simples que podemos obter em DTO Password. Agora, ele retornará uma valiosa senha salt e hash. Primeiro como sal, segundo como senha com hash. Então, o que podemos fazer? Podemos armazenar diretamente essas coisas em nosso ponto salt de usuário. Ponto de usuário de vírgula hash. Então, como isso funciona? Ele mapeará o primeiro valor com o primeiro valor do lado direito e o segundo valor do lado esquerdo para o segundo valor do lado direito. Então, o primeiro é o sal, o segundo é a senha com hash. Portanto, ele definirá salt para o primeiro, que é o zer salt, e o segundo é a senha com hash. Ele definirá a senha com hash para o zer hash. Agora, nosso objeto de usuário é 30. Agora, podemos adicionar isso ao contexto. Ok. Então, diremos que os usuários de pontos de contexto sublinhados adicionam assíncrono e podemos adicionar esse usuário e precisamos aguardá-lo. Está bem. Agora podemos simplesmente, digamos, adicionar, tentar, pegar aqui ou, se quisermos, podemos tê-lo em nível global. Global significa global em contato com este método. Neste método, todo o código estará com isso. Ali não é nada disso, certo? Portanto, podemos tê-lo apenas aqui. Ok. Então, estamos adicionando isso ao contexto e, em seguida, diremos aguardar as alterações de salvamento de ponto de contexto assíncronas. E agora, nossa geração de usuários, pronto, está feito. Agora, depois de criá-lo, precisamos retornar nossa resposta de autenticação, certo? Diremos que a resposta de autenticação é igual, deve ser nova. Agora, ele precisa de usuário e token. Portanto, precisamos gerar essas duas coisas aqui. A primeira coisa que vamos salvar é o usuário logado. Será um novo usuário logado. Precisamos de ID, que podemos obter desse objeto de usuário, esse objeto, o ID do ponto do usuário. Em seguida, vamos usar o usuário para todos os nomes de pontos do usuário, e-mails de pontos do usuário e endereços de pontos do usuário. Então, precisamos de token. Isso podemos obter do nosso ponto de serviço de token. Diremos gerar JWT. E agora está tendo todos esses parâmetros concretos, certo? Então, em vez de fazer tudo isso, passaremos diretamente nosso usuário conectado para esse método generate JWT. Vamos gerar JWT e agora vamos modificar esse método. Teremos este usuário logado como usuário. E então, vamos fornecer todos esses valores. Então, diremos o zer id, o zer name, depois diremos o zer email e depois diremos o zer address. Tudo bem. Está tudo bem agora. Agora podemos passar diretamente esse usuário logado para esse método JWT gerado e teremos nosso token pronto. Agora, outResponse de to. Podemos ter os dois. Então, primeiro teremos o usuário conectado e depois o token. Agora nosso DITO outResponse está pronto. Agora, a partir daqui, simplesmente retornaremos nosso resultado com dados DTO. Ponto de sucesso, e precisamos passar nossa resposta de autenticação devido aos seus dados, que é nossa resposta de autenticação. E nós somos bons. Agora, e se houver algumas exceções? Portanto, retornaremos falhas como esta apenas por e-mail. Ok. Então, aqui vamos redefinir isso e aqui forneceremos nossa ex-mensagem.